Olá, nação azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista. Galera, a gente vai conversar com vocês a respeito da preparação do Clube do Remo para o confronto decisivo contra o Manaus no próximo domingo, lá na capital amazonense, valendo a permanência do Leão na Série C do Campeonato Brasileiro e, claro, continuar sonhando aí com uma provável classificação para a próxima fase da Série C. Qual será a formação ideal para esse jogo? Será que já tem um time definido? A gente vai explicar para vocês nesse vídeo. Vamos conversar também a respeito dos valores dos ingressos para esse jogo importantíssimo contra o Manaus. Quero também conversar a respeito aí do destino do ex-executivo de futebol do Clube do Remo e também falar com vocês a respeito aí de uma situação envolvendo os números das equipes que estão hoje no G8 em comparação com o ano passado. E também quero conversar com vocês a respeito aí de um desabafo de um torcedor lá na página do Chaves Gemista. E eu queria trazer um ponto de vista diferente do que ele falou. Vem com a gente. Você que é novo ou nova por aqui, que se inscreva no canal, ativem o sino de notificações. Lembrando, assim que chegarmos na marca de 25 mil inscritos, tem sorteio de 2 camisas do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Deixa o like, é muito importante para que esse vídeo chegue no máximo de remistas no Brasil e no mundo. É só clicar no botão gostei, é de graça e não dói nada. Esse vídeo que tem o apoio, o patrocínio da Bet Nacional, a Bet do Remo, da Amazônia e dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado, com a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. Hoje tem Libertadores da América, tem também Copa Sul-Americana, vários jogos aí pelo Brasil e pelo mundo e a chance de você profetizar com a Bet Nacional. Então é só pegar o celular, apontar para esse QR Code na tela, acessar o link que está na descrição, utilizando o cupom Chaves Remista e também no primeiro comentário fixado. Lembrando, se cadastrou aqui na Bet Nacional, ganhou o boné exclusivo, é só chamar a gente lá no direct do Instagram. Bet Nacional, a Bet também dos paraenses. Bom, pessoal, quero começar a conversar com vocês aqui a respeito do Clube do Remo, que está seguindo uma preparação aí para o confronto decisivo contra a equipe do Manaus no próximo domingo, Dia dos Pais, lá na capital amazonense. Um jogo que, para muitos, né, inclusive para mim, já valerá, em caso de vitória, a permanência do Leão na Série C do ano que vem e continuar sonhando aí com uma, eu não vou dizer provável, mas uma remota ainda chances de classificação para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Vocês sabem que o Anderson Ochoa não vai jogar pelo fato de ter tomado o terceiro cartão amarelo, e segundo as informações aí de alguns colegas de imprensa, o próprio Cacheado na Rádio Clube vem falando sobre isso, que a única mudança para esse jogo, né, em relação à partida contra o Volta Redonda, é a escalação do Paulinho Curuá no lugar do Anderson Ochoa, tá? Tinha ali a expectativa de que o Rodriguinho voltasse para o time, mas como o Renanzinho foi bem, e o Franco e o Claudinei também não fizeram uma partida ruim, é bem provável que o Catalá faça apenas essa mudança aí, né? Sai o Showa por suspensão e entra o Curuá no lugar dele. Até porque o Remo fez a sua melhor partida quando volta redonda. E tem aquele ditado, né? Time que tá ganhando não se mexe, ou time que tá ganhando quase não se mexe. Claro que existe também todo o fato do Remo jogar fora de casa, o Remo vai enfrentar uma equipe que tá ali também lutando contra o rebaixamento. O Manaus provavelmente vai partir pro desespero, tentando ali encontrar o seu gol, porque uma vitória para o Manaus deixa a equipe Manaus viva na competição ainda, né? Uma derrota para o Remo, para eles, vai ser algo assim trágico. Então tem que ter todo esse cuidado aí, tá? Tem todo esse cuidado a respeito dessa partida decisiva contra o Manaus. Lembrando, o jogo vai ser às 4 da tarde, domingo, 3 horas da tarde lá em Manaus, já que o fuso horário de lá é 1 hora a menos em relação ao de Belém. E o Clube do Remo que irá viajar no sábado à tarde, em torno de 5h30 da tarde, com um voo direto para Manaus. O Remo vai encerrar toda a sua preparação aqui em Belém, viaja para lá só para jogar no domingo. Tem gente, inclusive, reclamando a respeito da logística do jogo, né? Mas é aquela coisa, se fosse uma logística complicada, pegar Brasília ali, depois subir de novo para Manaus, eu iria até criticar aqui. Mas, como é um voo direto, 2 horas ali de viagem, eu até entendi essa logística que o Clube do Remo vai fazer de encerrar a preparação aqui em Belém
e depois viajar lá para a capital amazonense. Lembrando que o jogo será no estádio da Colina, tá? E os ingressos já estão sendo vendidos. Lembrando, setor visitante, R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia. E lá no nosso Instagram a gente fez uma postagem lá com os detalhes de onde você que mora em Manaus ou pretende ir para o jogo e sair daqui do Pará, por exemplo, possa comprar, tá? Lá no nosso Instagram tem uma postagem lá da jornalista Laísa Balheiro, que ela deu os detalhes a respeito desse início das vendas aí dos ingressos para esse jogo, que promete um público muito bom lá na Colina, já que o Manaus vem de vitória contra o Pouso Alegre, deu uma animada aí, e claro, a colônia de paraenses, azulinos que moram na capital amazonense é muito grande, então a promessa de um público bem interessante lá no estádio da Colina, domingo, e a gente vai falar bastante ainda sobre esse confronto. Galera, eu queria conversar com vocês aqui a respeito de uma estatística lá do canal Última Divisão, tá? Um canal que eu gosto bastante do trabalho deles, fazem aí um trabalho bacana sobre futebol alternativo, né? Aí do Brasil, fora aí do eixo, fora aí também da elite do futebol brasileiro. E eles trouxeram ali uns dados bem interessantes, né? A respeito da comparação do G8 do ano passado com o G8 dessa temporada. Ao fim da 16ª rodada do ano passado, né? Essas aqui eram as equipes que se classificariam para a segunda fase na 16ª rodada da Série C do ano passado. Mirassol, Paysandu, ABC, Botafogo da Paraíba, Volta Redonda, Figueirense, Aparecidense e Botafogo de São Paulo. E das equipes que terminaram o G8, né, que se classificaram para a segunda fase, foram essas: Mirassol, Paysandu, Figueirense, Volta Redonda, Botafogo de São Paulo, ABC, Vitória e Aparecidense. Vocês perceberam aí que só teve uma mudança, né? Em relação à 16ª rodada para a 19ª, que foi a última que fechou ali a primeira fase. Que foi a saída do Botafogo da Paraíba para a entrada do Vitória, que foi a grande sensação no passado da Série C, numa recuperação espetacular, conseguiu o acesso e está aí caminhando a passos largos também para o acesso para a Série A. Como o futebol muda rápido, né? E esse ano, comparando com esse ano, eu vejo um equilíbrio maior e a possibilidade de ter algumas mudanças maiores do que foi o ano passado, tá? Eu colocaria ali que 5 a 6 times já classificados. Eu acredito que pode mudar de 3 ou 2 times ainda classificados aí. Por exemplo, o São José, o próprio Náutico e o Paysandu ainda correm um certo risco de não se classificarem, inclusive pela tabela deles, tá? E Confiança, Ipiranga, o Remo, né? O Figueirense, equipes que estão ali, né? Correndo por fora. Um pouco mais complicado para se classificar, mas correndo por fora. Por quê? Porque tem muito equilíbrio mesmo. E algumas das equipes ali que já estão disparadas na frente não conseguiram chegar ainda aos 30 pontos, como o ano passado já tinha alcançado com Paysandu e Mirassol. Né? Os dois já estavam até com mais de 30 pontos ali. Né? Então, é uma Série C ainda bem equilibrada do que o ano passado. Né? Então, a probabilidade de ter mais mudanças do que o ano passado é um pouco maior, mas eu queria trazer realmente as estatísticas aí lá do canal Última Divisão, que eu achei bem interessante, e eu queria ter a opinião de vocês, o que pode mudar ainda em relação a essa classificação, e claro, também a rebaixamento aí da Série C do Campeonato Brasileiro. Eu queria conversar com vocês aqui rapidinho a respeito aí do anúncio feito pelo Valladolid da Espanha sobre o seu novo executivo de futebol, tá? O Thiago Gasparino aí, que foi o executivo do Remo em 2023, foi criticado naquela entrevista coletiva do Fábio Mendes ali, dizendo que ele errou no planejamento junto com o Marcelo Cabo, que teve dificuldade no mercado e por isso que não prosseguiu. E vocês lembram também que o Thiago Gasparino, antes de fechar com o Remo, teve uma proposta lá do Valladolid, a mesma equipe, que inclusive é comandada pelo Ronaldo Fenômeno, para trabalhar no clube do Remo. O Remo fez a proposta, ele aceitou a proposta do Remo, saiu do Remo e voltou agora, né, para trabalhar lá na equipe do Valladolid da Espanha. E assim, galera, eu já venho aqui desejar sucesso para o Thiago Gasparino. Ele teve os mesmos problemas que muitos executivos de futebol que passaram por aqui, e dá ainda a certeza, né, pra gente de que não é só o executivo o problema aqui em Belém, né, gente? É um dos problemas, mas não é o maior problema.
O maior problema realmente está enraizado na diretoria de futebol do Remo, que há muito tempo vem errando, cara. Não só nessa gestão, mas há muito tempo vem errando. Foram 5 anos da gestão Fábio, vários executivos, talvez só o Carlos Quila, com ressalvas, tenha dado certo, né? Porque teve o acesso em 2020, e depois disso, só fracasso, só fracasso, só fracasso. E a diretoria ainda vem dizer, né? O presidente ainda vem dizer que a gestão dele foi boa no futebol, coisa que não foi. Então, é para refletir, porque se o cara fosse ruim mesmo, será que ele iria lá para Espanha? Será que ele iria? Então, vale a reflexão, né? A gente não tá lá dentro, a gente não sabe os detalhes, o Remo é um clube fechado. Talvez um dia a gente descubra o que aconteceu, né? E por que esses caras não dão certo. Mas enfim, vocês sabem realmente o motivo, por que o futebol do Remo ainda patina. A gente está aqui com a calculadora em mãos para saber se vai classificar ou não, se vai rebaixar ou não, porque o amadorismo está aí. Aliás, é em cima disso que eu queria agora ir para o próximo tópico aqui desse vídeo, porque um torcedor que eu respeito muito, inclusive, né, já um amigo meu de Facebook há muito tempo aí, participou de grupos comigo, do Remo e tal, é um cara das antigas, é um cara respeitadíssimo no meio do fenômeno azul, mas que ele ainda, de uma certa forma, e eu respeito isso também, ele é muito assim enraizado no romantismo, aquele romantismo de lembrar do Remo da era de ouro, da década de 70, da década de 60, 80, 90, dos grandes times do clube do Remo. Aquele torcedor saudosista que acha que um passe de mágica vai acontecer e o Remo vai voltar a ser aquele Remo que era do passado. E assim, ele veio dizer, né, que as críticas que a gente faz, tanto ao Catalá quanto à diretoria, são justas e tal, e que muitos torcedores, isso eu concordo com ele, vão pro lado pessoal, atacar presidente, atacar treinador. Isso é uma coisa que vocês nunca vão me ver fazendo, porque eu tô aqui para cobrar profissional, a vida pessoal de ninguém me leva. É, me dá o respeito, não quero saber da vida pessoal de ninguém, tá? Tanto é que eu já vim aqui no canal e falei realmente que se o presidente está sofrendo ameaça, ele tem que realmente denunciar, porque isso não se faz. Tanto ele como qualquer pessoa que trabalha no Remo. Você está sendo ameaçado, denuncie, porque isso é crime, tá? E o torcedor tem que entender que existe o CPF, a pessoa física, né? E existe o CNPJ, o dirigente, ou o jogador, ou o treinador, seja o que for. Existe o profissional e existe o pessoal. Se você misturar as duas coisas, amigos, não dá certo. Então, cobre o cara pelo lado profissional. Porque com certeza você, na sua empresa, onde você trabalha, você é cobrado pelo seu lado pessoal. Ninguém mete a sua família no meio, tá? Então, vocês nunca vão me ver atacando por aqui algo pessoal nessas pessoas, né? Nessas pessoas que trabalham no Remo. Porque, de uma certa forma, ele acabou generalizando lá, enfim, né? Disse tudo isso. Então, galera, o romantismo ele não vai salvar o Remo. O que vai salvar o Remo é o profissionalismo. Porque mesmo no passado, com o Remo ganhando títulos importantes, tendo campanhas interessantes, grandes times, mesmo assim, o Remo teve erros. O Remo obteve muitos erros. Como, por exemplo, nos anos 90, ali, onde o Remo bateu no seu maior rival várias vezes, mas tinha sérios problemas estruturais, problemas de salários e muitas outras coisas. Eu nem vou citar aqui as outras décadas. Mas assim, esse pensamento desse torcedor, ele também não é um pensamento generalizado dessa geração desses torcedores. Porque, por exemplo, meu pai, que é um cara hoje muito exigente com o Remo, ele não vai mais para estádio, cara. Para ele ir para estádio, tem que ser um jogo grande, porque ele lembra do Remo do passado. Ele viu Alcino jogar, viu Bira jogar, viu Rei Arthur jogar, Dadinho, Gian. Eu vou parar por aqui para a gente não começar a chorar, tá? Então essas pessoas também das antigas, eu entendo quando eles não querem mais saber do Remo, porque eles viram o tempo de ouro do Remo dentro de campo. Só que antigamente o profissionalismo talvez não era tão necessário para as coisas darem certo. O futebol mudou. O futebol hoje é negócio. O futebol hoje é dinheiro. E se a gente vem aqui, abre a câmera para conversar com vocês, é justamente para criticar os erros que são crassos, são grandes. E porque a gente quer ver o Remo bem, gente. A gente quer ver o Remo bem. Se você tem filho, filha, se você critica o seu filho porque ele tira nota baixa na escola, porque você espera muita coisa dele. Se o teu pai um dia te criticou, a tua mãe também, é porque eles esperavam muito de ti. E a mesma coisa no futebol. Por que esses grandes clubes do Brasil hoje colhem os frutos? Porque os torcedores não desistiram. E mesmo assim, ganhando títulos atrás de títulos, o torcedor nunca está satisfeito. Ou você acha que se o Flamengo, não comparando, tá? Não estou comparando, mas se o Flamengo perder 5 jogos,
a torcida não começa a criticar. O Palmeiras também. A presidente tá aí sofrendo as críticas. Enfim, vou parar desses dois porque hoje são os exemplos, né? Então, gente, é só para deixar claro aqui que nosso trabalho, pelo menos o meu trabalho aqui no YouTube, é sempre em prol do Remo. Sempre. Vocês nunca vão ver eu aqui eu depreciando a instituição, torcendo para dar errado, né? Falando mal de dirigente, com uma rixa pessoal, torcendo para dar errado. Vocês nunca vão ver isso aqui comigo, tá? Tenho as minhas críticas e tenho também os meus elogios que não são feitos da maneira mais justa possível. Acertou, vai ser elogiado. Errou, vai ser criticado, porque a vida é assim, tá? A vida é assim. E tá aí. Estamos indo para a antepenúltima rodada da Série C. O Remo ainda, né, com a faca no pescoço em termos de matemática para se classificar e ainda correndo um certo risco de rebaixamento. Ah, Smith, mas o Remo sempre foi assim. Sempre foi assim o cacete, meu irmão. Não. A gente não pode se acostumar e romantizar isso. Não pode. A gente tem que exigir um Remo de qualidade, um Remo profissional para frente. Chega, cara. Chega de amadorismo. Chega de passar pano para tanto erro, cara. Entendeu? A gente precisa ter o Remo forte, estruturalmente, no futebol. Porque, meu amigo, se o time tá bem, ele nem precisa fazer força para vender as coisas. Nossa torcida é uma das torcidas que mais consomem produtos de seu clube do coração no Brasil. O Remo tá aí, mais uma vez, com uma campanha ridícula e sendo o clube que mais leva torcedor para o estádio. Então não precisa falar muito da torcida, mas eu entendo também, sabe, o torcedor que romantiza ainda com o Remo, que o Remo perde e está enchendo a cara lá no estacionamento, lá na 25, mas entendo também o torcedor que já desistiu, que está cansado, que não vai mais para estádio, que não dá mais seu dinheiro pro Remo. Eu entendo os dois lados. Eu entendo os dois lados, tá? Queria também a opinião de vocês a respeito desses assuntos. Enfim, vamos seguindo aqui o baile, né, galera? Vocês estão me vendo um Smith mais calmo as últimas semanas, mas a gente não pode, né, deixar de criticar quando é para criticar, tá? Que o Remo continue se recuperando, vencendo, porque a gente ainda corre sério risco de ficar de férias ainda nesse mês de agosto. Deixa o like, comente esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!